Boa noite a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um estudo do livro Energia dos Chakras. Nós estamos analisando o capítulo 5, que trata da meditação. O estudo anterior, que precedeu esse estudo, se encontra no nosso canal no YouTube. Vocês podem acessar, inclusive, estudos de obras anteriores do Projeto Espiritizar. Mas, como de hábito, vamos agora fazer um comentário breve de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, e é a passagem referente à segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Separamos esse trecho. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Então vamos aqui fazer algumas observações em cima desse trecho para preparar o nosso estudo dessa noite. Emmanuel sempre nos convida, nas suas mensagens, à reflexão, à meditação. E nessa ele começa dizendo: se já recebeste alguma luz, se já tens consciência das possibilidades de iluminação que o Evangelho do Cristo te trouxe, se isso já aconteceu, desvela-te, esforça-te em não perder essa luz, intensificando-a, trabalhando-a em ti. E ele prossegue dizendo como deve ser essa intensificação: lavando os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Essa é a primeira área de trabalho nossa para a ressignificação dos valores, das experiências e do nosso passado de afastamento das leis divinas. É o trabalho da reforma dos pensamentos. E ele prossegue: corrige os teus sentimentos, renova as aspirações. Por consequência lógica, ao estabelecermos de fato um compromisso de renovação mental contínua e estabelecida no Evangelho do Cristo, a sensibilização para a renovação dos sentimentos é a consequência natural. E terminando, ele nos diz: colocando-as na direção do mais alto. Exatamente. Quando efetivamos esse caminho para a intensificação da luz em nós, naturalmente, o direcionamento das nossas ações e da nossa vida estará focada no mais alto, na espiritualidade benfeitora, no aproveitamento ideal da oportunidade reencarnatória que estamos vivenciando. É esse o sentido. E com esse comentário, vamos iniciar a continuação do estudo do capítulo 5 a respeito da meditação no livro Energia dos Chakras. Aqui trouxemos o último slide do estudo anterior para fazer um ideal encadeamento. O corpo também recebe benefícios. Há uma diminuição do ritmo respiratório, da pressão arterial e de outras funções fisiológicas. O corpo aquieta-se em alfa, enquanto experimenta inquietude no ritmo beta. Recordando aqui, o ritmo beta é aquele que, analisado
em eletroencefalogramas, percebe-se quando há uma oscilação vibratória entre 12 e 40 ciclos por segundo. É no ciclo beta aonde nós mais entrelaçamos os sentidos físicos com o mundo material. E é no primeiro passo que nos favorece o exercício da meditação a diminuição desse ritmo vibratório. Aí nós já estaremos falando no nível alfa, que é estabelecido entre 7 a 12 vibrações por segundo. Nele, para que de fato ele ocorra, nós estaremos em meditação. É claro que as possibilidades ideais para o trabalho da meditação nós já recebemos através do conhecimento da doutrina espírita, da realidade do mundo espiritual que nos aguarda. Porque para as pessoas que estão afastadas desse entendimento e dessa possibilidade de vida em plenitude, os seus sentidos físicos as projetam continuamente no nível de vibrações intensas que as prendem de uma forma contínua aos objetivos de ordem material. As consequências naturais é o alto índice de ansiedade, de estresse, de problemas na área emocional que a maioria da humanidade tem vivenciado. É a consequência natural do estabelecimento como padrão de vida no nível beta, nesse nível onde a intensidade dos ciclos vibratórios impedem uma necessidade de aquietação da mente, de calma interior, que naturalmente começa a florescer com a nossa aproximação da doutrina espírita. Por começarmos a perceber uma realidade de vida que não se limita à estrutura física tão conflitiva, tão geradora de desgastes e de ansiedades. A integração nossa, primeiramente através do conhecimento da vida espiritual, e em seguida a sensibilização a ela, vai abrindo as portas para a quietude da mente que nos possibilita os estados meditativos, como é o estado alfa, onde há uma redução desses ciclos para um nível entre 7 e 12 vibrações por segundo. Nele, claro, há os benefícios físicos, como esse slide se refere, uma diminuição do ritmo respiratório, da pressão arterial, e o corpo aquieta-se. Enquanto que no ritmo de beta, ele é gerador de inquietude para o nosso corpo. Prossigamos. Quando entramos em alfa, o nível de serenidade, tranquilidade, paz e harmonia aumentam, felicitando-nos o espírito. Como é bom e diferenciado o trabalho espiritual na meditação como consequência natural do entendimento da realidade da vida. Porque ao de fato estabelecermos convicções de que essencialmente nós somos espíritos e que devemos direcionar certo cuidado, certa atenção, certo tempo às necessidades de ordem espiritual, a consequência que nos leva para a meditação, ela é plenamente tranquilizadora. Porque nós não estaremos entrando num plano utópico
de afastamento dos interesses de ordem material, como poderia acontecer para aqueles que, sem conhecimento espiritual da vida, tentam e entram em estado meditativo. Mas aí esse estado meditativo, muitas vezes, pode se parecer como uma espécie de fuga da realidade material para a qual, depois de um breve tempo de meditação, a pessoa está voltando. Mas, já para nós, que estamos trabalhando o uso da meditação em conexão com o entendimento espiritual da vida, a qualidade da meditação é outra. E esse nível de serenidade, de tranquilidade, de paz e de harmonia, naturalmente planificam o espírito e já lhe dão um certo alvorecer de felicidade íntima. O pré-lumbar do que os orientais chamam de nirvana, de estar entrando em êxtase por um entendimento diferenciado e vivencial das questões espirituais da vida. No nível alfa, estamos em plena consciência de nós mesmos. Mas, diferentemente do que acontece no nível beta, no alfa, a consciência é interior. Vamos entender um pouco mais a questão. De fato, na nossa vida diária de relação, a nossa consciência está em atividade. Nós estamos despertos do sono físico. Estamos nas atividades. Só que essa consciência está lidando diretamente e principalmente com as questões de ordem material. É aquilo que é estruturado no nível beta, de vibrações intensas. O nível alfa, que é um nível de consciência mais afinado, ele lida com a consciência de ordem interior. É a consciência da realidade espiritual da vida, da percepção. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, do novo ponto de vista, trabalhado no dia a dia, nas nossas ações e atitudes diárias. Voltados nessas ações às interações que existem com a realidade espiritual. E quando damos a parada para a prática da meditação, esse nível alfa, ele aumenta mais ainda essa nossa consciência de valor íntimo. Os fatores que nos diferenciam daquilo que antes éramos acostumados a vivenciar. Porque a espiritualidade elevada, como diz de forma muito bem clara no Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira nenhuma elas querem que nós vivamos alienados dos valores de ordem material, das necessidades humanas. Aí, em determinada parte do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: não, nós não queremos que vós vivais alienados, mas queremos que vivas, a princípio, como todo homem vive, como a humanidade vive, mas com um toque e com a percepção diferenciada. Essa percepção diferenciada que nos harmoniza com o nível alfa na prática da meditação, da consciência interior. Em estado de meditação, poderemos ainda entrar
em outro ritmo cerebral, que é o θ. As ondas θ têm um ritmo entre 4 a 7 ciclos por segundo. Em θ, o nível de aprofundamento em nosso eu interior intensifica-se. Então, dentro dessa área da prática da meditação, que mais adiante, nesse estudo, nós iremos esmiuçar e aprofundar. O nível θ é um nível ainda de maior quietude vibratória do que o nível alfa. Lembrando as variações aqui, o beta é de 12 a 40 ciclos, o alfa é de 7 a 12, o θ vai de 4 a 7. Em θ, o nível de aprofundamento em nosso eu interior intensifica-se. Começa o alvorecer de uma percepção da nossa realidade espiritual de uma forma mais bem caracterizada. Podemos, nesse nível, vivenciar momentos de profundo significado espiritual, realizar vivências espiritualmente significativas, com o cérebro oscilando entre alfa e θ. Então, essa oscilação entre alfa e θ, em momentos de profundo significado espiritual, se dão até naquelas experiências que algumas vezes nós temos de relaxamento, aonde não estamos nem dormindo nem acordado. E abre-se muitas vezes determinadas percepções da realidade espiritual que podemos guardar maior ou menor lembrança delas ao voltarmos ao estado normal de consciência. No trabalho da meditação provocada, nós teremos conseguido uma quietude de pensamentos, uma concentração aprofundada em nós mesmos, aonde podemos entender e perceber, como aqui é colocado, significados espirituais que antes não tínhamos percebido. E também, como aqui é colocado, realizar vivências espiritualmente significativas. Chega, inclusive, a haver relativos encontros espirituais nesse nível θ, quando estamos no relaxamento de meditação profundas, onde a quietude vibratória das ondas do nosso cérebro possibilitam isso. Nos níveis alfa e θ, entramos em contato com a dimensão espiritual, na qual há ausência dos limites de tempo e espaço. E então, percebemos o mundo por meio da intuição e da sensibilidade. É interessante aqui quando é colocado, na qual a ausência dos limites de tempo e de espaço. Podemos perceber, né, nessa transição entre o nível alfa e θ, mesmo na meditação intencionalmente trabalhada, de conseguirmos uma abstenção das nossas ligações com as questões de ordem material, ao ponto em que durante algum tempo nos percebemos fora dessa dimensão tempo e espaço. E isso pode, inclusive, às vezes, nos causar certo medo. E a gente querer voltar a um estado de vibração menos baixa, né, voltando a um nível alfa, muitas vezes por falta de experiência no trabalho de meditação profunda, porque aqui nós nos referimos àquele ponto no qual, ao estarmos numa meditação
num nível de quietude em que todas as questões dos sentidos físicos ligados aos nossos interesses praticamente ficam parados e nós nos percebemos na profundidade da nossa realidade maior, que é a espiritual. E nessa profundidade, tempo e espaço não existem. Isso pode às vezes nos causar certo medo. E a gente querer voltar logo a um nível de meditação menos, com uma vibração mais intensa, saindo desse estado teta. Prossigamos. Enquanto o nível alfa se refere ao consciente, como dissemos, o teta é relativo ao subconsciente. Nesses estados há ausência de percepção espacial e temporal, como acontece em beta. Então, é interessante quando aqui é feita essa distinção, essa separação. No nível alfa se refere ao consciente. Tá certo que não é aquele consciente voltado às questões dos sentidos físicos, como é beta, mas é um nível de consciência relativa às questões espirituais nossas. Já o teta é relativo às questões espirituais do nosso subconsciente. E esse subconsciente pode estar relacionado a essa vida ou vidas passadas, mas controlado conscientemente. É interessante, porque isso só é possibilitado pelos estados meditativos. Às vezes, certas práticas de meditação totalmente desaconselháveis, com o uso de entorpecentes, aonde haja uma diminuição orgânica das vibrações cerebrais, perde-se o controle desse consciente sob as vibrações de teta. Por ter se usado artifícios orgânicos provocativos da abstenção, ou até mesmo, diríamos, de um afastamento provocado do espírito ao controle sobre ele mesmo. Mas já na prática meditativa, como aqui nos é proposta, não. Esse controle continua, mesmo sob as questões de ordem do subconsciente. E no final, quando aqui diz, nesses estados, a ausência de percepção espacial e temporal, como acontece em beta. Então, uma das características que nós teremos entrado nesse estado de meditação mais profunda é quando, mesmo que por rápidos segundos, por rápidos momentos, perdemos essa consciência de espaço-tempo. Isso, na prática meditativa, como aqui é colocada, é provocativa de um relaxamento, de um bem-estar, de um nível de paz interior, que é o pré-lumbar do Nirvana, daquilo que de fato é a grande busca nossa de encontro com o nosso self, com o nosso Cristo interno, com a paz interior proveniente de nos percebermos espiritualmente planificados. O tempo se torna relativo, pois passados alguns segundos, podemos ter a impressão de que se passou tempo muito maior. Saímos da dimensão física e entramos na espiritual, que se interpenetram
transcendendo a noção que temos de espaço. Então, nesse estado de meditação profunda, nesse estado teta, onde as vibrações estão entre 4 e 7 ciclos por segundo, mesmo que aí fiquemos poucos segundos, o aproveitamento e a sensação são bastante duradouros, passado esses instantes de meditação profunda. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo dessa noite. O nível delta ocorre quando o cérebro funciona abaixo de 4 ciclos por segundo. É o nível do sono profundo. Então, o nível delta, ele pode naturalmente ocorrer quando adormecemos de forma profunda e nesse nível aonde baixa muito as vibrações, os ciclos de vibrações no nosso cérebro, nós temos contatos espirituais mais planificadores, podemos ter níveis de desdobramentos muito intensos, e é algo que na prática meditativa que essa obra Energia dos Chakras vai tratar, nós iremos ter as diretrizes a respeito disso. Então nós vamos interromper aqui esse estudo dessa noite, deixando sempre aqui o incentivo para a leitura de toda a obra. Porque aqui nós apenas fazemos alguns apontamentos sobre alguns parágrafos. Pedimos àqueles que tenham nos acompanhado, se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos muito. Até o nosso próximo estudo.